E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dieta cetogênica. Ela é saudável? Ela é para todo mundo? Quais são os benefícios dela? Então, antes de continuar, lembre-se de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão e de curtir esse vídeo para ajudar ele a chegar ao máximo de pessoas possível. Eu sei que no mundo de hoje as pessoas já não aguentam mais diversos nomes de dietas diferentes, né? Low carb, cetogênica, dieta do Mediterrâneo, paleolítica, vegana, carnívora. O que são todas essas dietas, né? As dietas, elas são estilos alimentares, né? E todos esses estilos alimentares eles têm características, seja ele ter menos carboidrato, seja ele comer somente alimentos no seu formato natural, ou não comer carne, ou comer somente carne. No caso da dieta cetogênica, o que isso quer dizer? É uma dieta que ela tem por definição como um número baixo de carboidratos, então comer ali praticamente nada de carboidrato, ali 10 a 15% da dieta, né, de toda a ingestão calórica tem que vir de carboidratos. E aí, quais são esses carboidratos? 10 a 15%. Então pode ser fruta, legume, vegetais, pão, mas obviamente, como é 10 a 15%, quanto maior a densidade energética desse alimento, menor vai ser a quantidade de gramas que você vai comer, né? Então se eu comer um alimento de farinha processada, ou mesmo, né, um industrializado, tipo um biscoito, ele vai ser uma quantidade assim, um biscoito no dia. E se for carboidrato vindo, por exemplo, do quiabo, da vagem, né, de legumes aí com uma quantidade baixa de carboidratos, ele fica com um volume muito grande, ele fica com um volume maior do que o biscoito, mas ainda assim uma quantidade de carboidratos muito baixa comparado com a quantidade de energia vinda aí das proteínas e das gorduras. Então é uma dieta direcionada para uma quantidade grande de lipídios e de gorduras, né, que são as gorduras, e uma quantidade alta também de proteínas e uma quantidade bem baixa de carboidrato. Essa dieta, ela já mostrou que ela tem alguns benefícios de saúde, mas ela não é para todo mundo. Então, vamos com calma tentar entender um pouco mais sobre essa dieta cetogênica, se ela é saudável ou não. Algumas pessoas, elas já estão com um quadro que a gente chama um quadro de inflamação ou um quadro de síndrome metabólica, quando o corpo delas encontra-se em resistência à insulina. Quando o corpo ele se encontra já com uma resistência à insulina, ele já está com um quadro de síndrome metabólica que desencadeou um monte de problemas no organismo da pessoa. A resistência à insulina faz com que o corpo ele comece a ter dificuldade de mandar o carboidrato, né, que a pessoa come, como armazenamento nos músculos e no fígado. A insulina, ela é como se fosse uma chave que ajuda a abrir a porta para colocar a glicose lá dentro. E aí a glicose sanguínea ela não pode ficar no sangue porque isso faz muito mal ali para o seu organismo e o corpo ele precisa tirar aquilo o mais rápido possível. Como o corpo ele já está com resistência à insulina, ele começa a converter todo aquele excesso ali de glicose que estava no sangue em lipídios, né, em triglicéridos, e aí começa a ter um acúmulo de triglicéridos tanto no seu tecido adiposo cutâneo, né, na sua pele, quanto visceral entre os órgãos e também no fígado, né, que é chamado aí de fígado gorduroso. Então quando você está com resistência à insulina, você começa a despejar gordura para todo lado aí no seu organismo. Isso traz implicações muito grandes aí na sua saúde, né, como hipertensão, aumento aí dos triglicéridos, desregulação na produção de colesterol do organismo. Então é importantíssimo que a gente tente reverter esse quadro de resistência à insulina. E como reverter esse quadro de resistência à insulina? Uma forma bem radical, né, é você cortando praticamente ao zero a ingestão de carboidratos. E por isso que muitas vezes a pessoa faz esse recurso de dieta cetogênica como um resgate, né, de uma pessoa que já está com uma síndrome metabólica instaurada para ajudar o organismo daquela pessoa a voltar a funcionar normalmente. Então ele praticamente cessa mandar carboidrato para aquela pessoa, o organismo ele recebe, né, aquela quantidade de proteína e de gordura e o organismo ele consegue funcionar, né? Primeiro ele vai consumindo todo aquele estoque de glicogênio que ele tem no músculo e no fígado. Depois de consumir esse estoque de glicogênio, né, e o estoque de glicose no sangue, ele começa a usar os corpos cetônicos como combustível. Esses corpos cetônicos eles também conseguem gerar energia, então o corpo ele consegue tanto transformar aquela gordura que você está comendo em glicose para órgãos que precisam de glicose para funcionar, tipo o cérebro, e ele consegue mandar esses corpos cetônicos para o corpo todo poder funcionar, para a musculatura poder contrair e por aí vai. Então, o seu corpo, como ele para de receber aquela quantidade enorme de carboidratos, principalmente, né, carboidratos processados que a pessoa ingeria e que levou a ela a uma resistência à insulina, ela está dando tipo uma pausa naquele incêndio que está acontecendo no organismo dela. E aí o corpo ele já começa, depois de queimar os estoques de glicogênio e não produzir
insulina, ele começa a ter um respiro. E o órgão, e principalmente o corpo humano, ele tem um fator de recuperação muito alto, né? Então ele consegue se recuperar. É muito comum você conseguir resgatar uma pessoa de síndrome metabólica, dependendo do estágio que ela está, somente com uma mudança aí no estilo alimentar. Por isso que eu falo que a estratégia de utilizar remédios, ela tem que ser a última, porque muitas vezes você consegue fazer esse resgate aí com uma mudança no padrão alimentar. Então o organismo ele volta a começar a funcionar melhor ali as glândulas, o corpo ele para de produzir aquela quantidade enorme de insulina, que é um hormônio que estimula o armazenamento de gordura no tecido adiposo e visceral e no fígado. Então, com a insulina já podendo voltar a regular toda a glicose sanguínea novamente, o seu corpo ele já para de ser um corpo doente e volta a começar a funcionar ali os órgãos e as glândulas. Com a produção de insulina já regulada, você pode voltar a inserir, né, os carboidratos, obviamente deixando, né, todos aqueles ultraprocessados, né, açúcar, farinha, de lado, né, voltar a inserir carboidratos de boa qualidade. As pessoas têm mania de condenar, né, os carboidratos, mas se os carboidratos eles vêm aí junto com as fibras, por exemplo, no caso das frutas, se ele vem aí junto com e também com carregado de vitaminas e minerais, né, então vegetais, legumes, eles são muito positivos. Essas fibras fazem muito bem para a microbiota intestinal. O corpo utiliza esse carboidrato de diversas formas no nosso organismo, seja como fonte de energia rápida ou como um armazenamento no glicogênio muscular para uma atividade física. Então o corpo ele dá uma reviravolta e volta a ser saudável. Mas é importante que você não retome comer aquela quantidade de farinha e açúcar que você comia antes. Então, para esses casos, a dieta cetogênica ela pode servir como um tratamento inicial de um resgate de uma síndrome metabólica. É muito comum você corrigir uma pessoa que já estava doente ou estava no estágio inicial de diabetes ou pré-diabetes e conseguir reverter ela com essa estratégia. Então é para todo mundo? Uma pessoa às vezes que ela é saudável já, ela ouviu falar que a dieta cetogênica é bom para corredores porque direciona para utilizar gordura como fonte de energia. Ela não é para todo mundo, né? O nosso corpo é importante que a gente tenha carboidratos, é importante que o nosso estoque de glicogênio muscular esteja cheio para quem pratica atividade física. Não tem necessidade de uma pessoa que não está numa síndrome metabólica, né, ir para essa dieta cetogênica. A pessoa que ela passa um período muito longo na dieta cetogênica, ela tem relatos, né, da pessoa começar a sentir um desejo por carboidratos, desejo por açúcar. Então ela tem que tomar muito cuidado, né, com esses cravings, que é esse desejo por carboidrato, não virar uma compulsão alimentar e quando ela sai da dieta cetogênica ela cair de cara ali na farinha e no açúcar com uma intensidade ainda maior. Então era uma coisa que era para ser positiva para ela, deu esse efeito negativo, né? Então é recomendado que ela seja feita por um período, né, controlado de tempo, que seja feita para a pessoa certa e que se não for feita para a pessoa certa, tem chance de ter esse efeito negativo da pessoa querer desejar ainda mais comer carboidratos e comer doces. A dieta cetogênica ela também já se mostrou eficaz para alguns quadros clínicos, né, de pessoas com epilepsia, pessoas com TDAH, porque ela reverteu alguns quadros, né, diminuindo muito quadros epiléticos ou da pessoa também com TDAH, que ela conseguia se manter num quadro mais estável por mais tempo. Isso tudo foi atribuído aí também porque, principalmente quando a pessoa ela ingere uma quantidade grande de carboidratos, quando ela vem de origem muito processada, tipo açúcar e farinha, eles têm uma característica de inflamação muito grande no organismo. Então, quando você retira essa característica de inflamação do organismo, ele teve um quadro muito positivo aí para as pessoas que tiveram esses dois quadros que eu citei. Então, se você conhece alguém que tem esse quadro, né, ou já ouviu falar que pode ser bom para algumas pessoas que têm algumas condições de saúde, realmente pode ser muito bom, além do síndrome metabólica que eu comecei o vídeo falando, mas também nessas outras duas situações. E você já testou a dieta cetogênica? Se sentiu bem? Se sentiu mal? Deu vontade de comer mais carboidratos? Comenta aqui embaixo como você se sentiu. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que têm interesse ou que estão com alguma condição de saúde que a dieta cetogênica pode fazer bem para elas. E te convido para poder assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui na sequência sobre tentações alimentares. Porque lembrando que as tentações alimentares, a gente conseguindo controlar elas, normalmente a gente consegue nos dar muito bem na nossa saúde, porque quando a alimentação ela é desregulada, aí sim a gente vem com aquela sequência e cascata de doenças e problemas na nossa saúde. Então assiste esse próximo vídeo aqui e até a próxima, pessoal!